Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura. Meu nome é Marcelo Ribeiro e estamos aqui mais uma vez para aprender a respeito da história, doutrina e práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como vocês podem notar, estamos aqui hoje com um novo cenário, né, uma iluminação nova, tem aqui um equipamento de microfone novo, uma plantinha, um fundo novo, né, tudo isso graças à generosidade de algumas pessoas que atenderam o meu pedido, né, do último vídeo e fizeram algumas doações, né. Algumas pessoas doaram 20 reais, outras 50, até 100 reais, né. Eu gostaria de agradecer do fundo do coração essas contribuições, tá bom? Eu acabei gastando até mais do que o que a gente recebeu no equipamento novo, tá? Mas a esperança é que as doações vão continuar e esse projeto vai poder seguir adiante com um mundo de ideias que eu estou na cabeça. Eu tenho algumas surpresas preparadas aí para muito em breve para vocês. Um convidado especial americano que a gente está tentando conseguir trazer para o canal. Cruzem os dedos para que tudo dê certo, né, nesses próximos dias e vocês vão poder ter essa oportunidade também de ver aqui com a gente, tá bom? Então, para fazer as doações, pessoal, mais uma vez, eu não estou tentando ficar rico, ganhar dinheiro com isso aqui, é só uma forma de pedir a contribuição para que a gente possa participar e levar adiante mais projetos, né? Eu quero traduzir alguns livros para o português, começar a expandir a presença do canal no Instagram e também no podcast, né, do Spotify, né? Então eu tenho várias ideias aqui para expandir o projeto, estou animado, né? Eu quero muito pedir a ajuda de vocês e a maneira mais fácil de vocês ajudarem é fazendo essas doações, né? Você pode ver aqui no canto da tela, vai ser desse lado de cá, né? Os QR Codes que você pode usar para mandar Pix ou Venmo e também PayPal, né? Para poder fazer doações aqui para o canal. Se você quer fazer uma doação única, ou se você quer ficar doando todo mês, uma quantia um pouquinho menor, né? A escolha é sua, não é obrigatório. Os vídeos são de graça, vão estar aqui no canal para o resto da eternidade, enquanto o YouTube existir, né? Logo, logo no Spotify também, né? Quem sabe a gente lança aí um site, né? Para poder ter o conteúdo escrito, como se fosse um blog, né? Muitas ideias, tá bom? Vai depender da ajuda de vocês, tá bom? Animado eu tô e ideias não faltam, tá legal? Hoje o que a gente vai ver é uma entrevista fantástica que a Sandra fez com o Newton, né? Ele é um médico, uma pessoa, gente finíssima, que teve uma experiência muito interessante na igreja. Então, sem mais delongas, vou passar o tempo para a Sandra, ela que conduziu a entrevista. Curtam o vídeo assim que vocês, se vocês gostarem, tá bom? Não esquece de contribuir, fazer as doações e vamos seguir adiante, crescendo, aprendendo, né? E nos apoiando, tá legal? Pessoal, um abraço, tudo de bom. Fiquem com a Sandra e o Newton. Até a próxima. Olá, pessoal! Eu sou a Sandra Ribeiro, do canal Mormonismo Sem Censura, e eu estou com um convidado muito especial. Depois de muito tempo sem fazer entrevista, sem fazer nada disso, mas é a coisa que eu mais gosto de fazer, é conversar, é ouvir a história de outras pessoas, porque foi o que me salvou. Ouvir a história de outras pessoas sobre o mormonismo validou muito o que eu estava passando quando eu tive a minha crise de fé, digamos assim. Então, depois de muito tempo sem fazer entrevista, eu sou muito agradecida ao Newton Lemos, que aceitou bater um papo comigo e contar a história dele. E fica com a gente, porque a história dele é muito interessante, é muito boa. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o Newton foi uma criança que viveu, desculpa, a vida inteira no mormonismo, e ele era homossexual. Então, eu tenho muita curiosidade de saber como é viver intensamente o mormonismo, desde criança, sendo homossexual. Então, eu vou passar. Primeiro, eu quero, Newton, te agradecer profundamente por você aceitar conversar comigo, né, e contar para a gente, para essa audiência, seja lá quem for que estiver ouvindo a sua história aqui, eh, te agradecer por fazer, por topar conversar comigo. É uma honra, um prazer conversar com você. Obrigada. Então, eu quero começar. Eu, vamos começar pelo começo?
Vamos, é um bom lugar para começar. né? Então, conta pra gente como foi que você entrou no mormonismo. Como foi isso? Bem, boa noite a todos. Eu também quero retribuir a Sandra a gentileza do convite para poder falar com vocês aqui hoje. Né? Meu nome é Newton Lemos, eu sou brasileiro, sou de Belo Horizonte, sou médico de formação, e tenho uma história, como a Sandra disse, desde criança, que tem muito a ver com a Igreja Mórmon, não é? Eu tenho a minha vida é uma vida de muita história, muitas coisas. A gente estava conversando aqui uns minutinhos antes. Eu estava até dizendo que se eu for entrar por cada avenida, cada cantinho da minha vida, que a gente não sai daqui nunca mais. Mas, enfim, só pegando um gancho aí no que a Sandra falou, né? Ela falou na crise de fé que ela teve, né? E eu não acho que a gente tem crise de fé. Eu acho que a igreja é que tem crise de verdade, não é? Eu não acho que a nossa fé é uma fé em Deus e eu acho que não é nossa responsabilidade se a igreja de repente tem que se deparar com verdades, né, que a era da internet trouxe e publicizou para todo mundo, e de repente viram para a gente e diz: você está tendo uma crise de fé. Não, não estou tendo crise de fé nenhuma, não é? É o outro lado que está tendo uma crise de como enfrentar uma nova realidade, uma nova situação. Então vamos lá. Eu entrei para a igreja criança, né? Eu posso dizer que é como se eu tivesse nascido, porque essa história vai voltar lá para o ano de 1969, Uau. né? Esse ano eu tinha 4 anos de idade, né? Já entreguei a minha idade. E a minha mãe, a minha família, na verdade, passou por uma experiência muito terrível nesse ano, que foi a morte do meu irmão mais velho. Esse meu irmão era uma pessoa muito querida pela família, né? Era um jovem de 20 anos naquela época, e ele se envolveu num acidente automobilístico numa estrada e veio a falecer. Ou seja, foi uma morte súbita, inesperada, e essas mortes inesperadas são sempre mais chocantes, É. não é? Então imagina a situação da minha mãe, que estava lá no trabalho dela e de repente chega a notícia que o filho tem morrido, não é? Então isso causou assim um efeito devastador na minha família. Eu até hoje tenho lembranças, não é? Como era na época, as famílias velavam os mortos na própria casa. Hum. Então eu me lembro lá da casa onde eu nasci e cresci, na sala da frente, o caixão exposto, não é? As pessoas todas da família, todo mundo veio, né, para dar conforto para a família, e as pessoas ficavam tentando me tirar de perto, né, porque eu era uma criança de 4, 5 anos de idade, as pessoas não queriam que eu presenciasse aquela cena, mas eu lembro, se eu fechar o olho aqui, eu volto àquela cena com riqueza de detalhes, né? E aí, isso foi no final de 69, né, mês de outubro, e a minha mãe realmente, ela já tinha me dito, quando estava viva, me disse isso muitas vezes, o quanto que esse episódio foi uma coisa muito devastadora na vida dela, né? Muitíssimo devastadora. E aí, em 1970, ela conhece os missionários da igreja, né? Os missionários da igreja estavam em Belo Horizonte, conheceram a minha mãe e falaram para ela sobre o plano de salvação, não é? A senhora vai ver seu filho de novo, o seu filho continua, pá, 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 pá. E aí, a minha mãe, naquele estado, né, de vulnerabilidade, de, nem sei, né, enfim, de perda absoluta, Vulnerável. o luto absoluto ainda, né? A minha mãe foi tocada por aquele sentimento e resolveu se batizar na igreja em 1970, né? Eu não sei se era, eu acho que o David McKay tinha acabado de morrer, o Harold Billy tinha assumido a presidência, porque o Harold Billy morreu no início do ano, desse ano. Acho que o David McKay morreu no início do ano e o Harold Billy tinha acabado de assumir a presidência. E aí minha mãe iniciou a jornada dela na igreja, né? Junto com ela, ela me levou, né? Eu era uma criança sob total supervisão dela, e a minha segunda irmã, que tem uma diferença de 4 anos para mim, né? Que tinha 8 anos na época. Então nós dois acompanhamos a minha mãe, né? Não sei se eu posso usar esse termo não, mas
nós acompanhamos a minha mãe para a igreja, né? A minha mãe foi batizada, a minha irmã também, quando completou os 8 anos, foi mais ou menos nessa época, foi batizada também, e eu comecei a frequentar a primária, né? A igreja era muito pequena em Belo Horizonte. Uhum. Newton, Nós, deixa eu foi, só foi, abrir um parêntese sobre o que você acabou de relatar, sobre o fato da sua mãe estar tão vulnerável e ainda sob o luto da morte de um filho, que é uma coisa realmente devastadora na vida de uma mãe. é, Como essa doutrina das famílias serem eternas da igreja conquista tantas pessoas. Essa coisa de que estaremos juntos como família na outra vida. Seu filho será o seu filho, você será a mãe dele, vocês estarão juntos. Essa doutrina da Igreja Mórmon, ela é assim como é que se diz, um plus, né, para eles, para conseguir trazer mais pessoas, especialmente pessoas vulneráveis, né, que têm essa esperança de rever as pessoas que elas amam, né, e que já se foram. A igreja dá certeza para essas pessoas que isso vai acontecer. uhum. Tá E bom? a minha mãe era uma pessoa já de formação cristã muito forte, né? Ela era metodista, né? Ela foi criada metodista, minha avó era metodista também. E, enfim, nós fomos para a igreja com ela, não é? É muito interessante, porque anos mais tarde, quando eu entrei no CTM para ser missionário, lá em São Paulo, eles ensinam isso para a gente, não é? Eu lembro perfeitamente que nas aulas de treinamento para ser missionário, as pessoas ensinavam para a gente, olha, procure pessoas que são mais sensíveis ao evangelho, né? Sensível ao evangelho eram aquelas pessoas que tinham tido uma perda familiar, um momento de luto, um momento desses em que as pessoas estavam emocionalmente abaladas, não é? Esse abalo emocional era tido como uma abertura espiritual para ouvir o evangelho. Isso foi dito com todas as letras para mim no CTM muitos anos mais tarde, não é? Mas vamos voltar lá para 1970. E você Aí está minha falando que era uma ala bem pequenininha. não era ala, Não. era um ramo, né? Belo Horizonte era um distrito e tinham dois ramos em Belo Horizonte, né? E esses dois ramos faziam da igreja uma comunidade muito, muito próxima. As pessoas se relacionavam muito proximamente. Então, a minha mãe logo fez grandes amizades. Eu tenho amizades na igreja dessa época ainda até hoje, né? Grandes pessoas, pessoas magníficas que são dessa época. E ali começou o caminho da minha mãe na igreja, né? A minha mãe sempre foi uma mulher muito inteligente, muito determinada, até demais, né? Muito teimosa em alguns aspectos, mas sempre foi uma mulher muito defensora do que ela acreditava ser a verdade. Então a minha mãe era uma membro da igreja assim fenomenal. A minha mãe fez tudo o que eu posso imaginar dentro da igreja, né? O meu pai nunca se converteu, né? Meu pai não quis fazer parte da igreja, nem os meus irmãos mais velhos, mas a minha mãe já era tudo, né? A minha mãe já foi presidente da Sociedade de Socorro, de ala, de estaca, de não sei o quê, conselheira. Acho que a minha mãe só não teve sacerdócio porque não pode dar sacerdócio Ainda não. para mulher, né? Até hoje ainda não pode. É o que a gente fala que é como é que é que eles brincam mesmo? Enfim, eu vou lembrar, depois eu falo. Tá. Mas então a minha mãe, eu gostaria de registrar isso, porque tem a ver com a história que eu vou contar depois. Ela foi uma pessoa assim muitíssimo dedicada à igreja. A minha mãe pegava ônibus, largava a família, né, cozinhava na véspera para não ter que cozinhar no domingo. Nós pegávamos 2 ônibus para ir para a sede da capela, que era a única capela que tinha aqui em Belo Horizonte, que era longe do local que a gente morava. Quando tinha alguma reunião, né, que a liderança do sacerdócio falava para minha mãe que precisava de preparar algum lanche, alguma coisa, muitas vezes ela fazia isso com dinheiro do próprio bolso, né? E ela fazia isso com prazer, né? E não era que suco com bolacha, não. Era o bom e do melhor que ela pegava e dava e oferecia de bom grado porque ela acreditava naquilo, não é? E aí eu fui crescendo nesse ambiente, né? Primária,
cantava todas as músicas e né, todas aquelas classes, etc. Tal, arqueiro, piloto CTR, eu fui aquilo tudo. E aí chegou uma época, né, a gente já entrando agora na questão da homossexualidade. Ei, não, não entra lá agora, não. Eu tenho uma Não, pergunta antes. ok, não vou entrar mais. Ok, vamos esperar. Sabe por quê? Porque eu sei que você fez parte dos escoteiros. Sim, Os escoteiros não é ainda na época de primária? a gente tinha em Belo Horizonte um grupo escoteiro extremamente atuante, que era o GEM, era o Grupo Escoteiro Mormon. Se não me engano, acho que o número era até 50. E era um grupo muito, muito forte. Eu não tinha época, eu não tinha idade para ser escoteiro ainda, então eu era lobinho, Hum. né? Então, uma das líderes dos lobinhos, que a gente chamava de Aquelá, faleceu recentemente, era uma grande amiga da minha mãe. Eu sou muito amigo da família até hoje, né? Tenho uma amizade muito grande, especialmente com a filha mais nova, com as filhas mais novas dela. E eu era dos lobinhos, então a gente ia para aqueles acampamentos, a gente aprendia aquelas coisas e eu integrava o grupo escoteiro Mormon, né? E Uhum. era um grupo escoteiro muito com essa característica de comunidade, né? Era um grupo quase que familiar, né? Eram jovens, não tinha nada, né, desse treco de pedofilia, de abusar de criança, desses trecos que a gente vê para cima e para baixo em Utah e nos Estados Unidos. Não Sim. existia isso na época, Uhum. né? Literalmente, um grupo de jovens que usava o escotismo como forma de crescimento, como forma de socialização, né? Então era muito interessante, foi muito bom fazer parte do grupo escoteiro Mormon nessa época. E isso é uma coisa que a igreja tem de muito positivo, na minha opinião, que é essa parte de integração, de integrar mesmo as pessoas, de fazer com que elas sejam parte. É uma família. Quando você é membro da igreja, seguindo todos os padrões, digamos assim, seguindo todas as regras da igreja, você tem ali realmente uma comunidade muito forte que está lá para você. Você só não pode fugir daqueles padrões de jeito nenhum, que aí você perde a comunidade. Mas aí Exatamente. vamos então vamos pular para a adolescência. Pular não, né? Vamos só seguir. Adolescência. Era o mais, era o mais interessante, eu estou me lembrando aqui das mulheres dessa época, né? Como tinham mulheres assim sensacionais do ponto de vista assim de pessoas é, é, com potencial de liderança e dedicadas, né? Mamãe, a Pininha, Yuceia, várias pessoas, né? Mas infelizmente nenhuma delas poderia ser presente de estaca, de ramo nem nada, porque nenhuma era portadora de pênis, né? E tem Exato. Pode falar pênis aqui? Pode. Sei não. Desculpa, eu falei bobagem, tá? Então, a mulher sempre foi julgada para escanteio nesse aspecto, e foi uma pena, porque essas mulheres que davam sustentação para a igreja nessa época eram mulheres realmente fenomenais, tá? Então tá, então eu fui crescendo na igreja nesse cenário, né? A gente vai voltar na questão homoafetiva depois, e aí terminei a primária. Terminei, não. Chegou a época do meu batismo, né? Que é uma história engraçada também, Conta pra né? gente. Pois é. Aí chegou com 8 anos, eu comecei a receber as lições para eu me batizar, né? E obviamente que uma criança que vem sendo doutrinada anos a fio sobre o batismo, que aquilo é importante para ela entrar no céu, que é isso. É óbvio que aquela criança vai esperar ansiosamente pelo dia do seu batismo, não é? E eu era essa criança. Eu esperava dia e noite pela época do meu batismo. E eu era um menininho assim, com a inteligência um pouquinho acima da média, né? Então, as pessoas ficaram encantadas. Eu fui alfabetizado com 4 anos, então eu já sabia ler, eu já lia tudo, falava tudo, sabia as regras de pé, né? Sabia tudo. Então, eu fui batizado com 8 anos. E aí, na época, vocês têm que lembrar que era tudo, não existia computador, internet, não existia essas coisas, não, né? Nós estamos falando aí da década de 70, início da década de 70. Deixa eu E fazer aí, uma pergunta. pode fazer. Porque a igreja, ela valoriza muito essa coisa do sacerdócio, né? Ou seja, o homem tem um sacerdócio.
e é Ele que abençoa, e é Ele que dá e é Ele que tem o poder de Deus, né? Sim. Como foi para você, você como criança, com 8 anos de idade, você não tendo o seu pai na igreja para lhe batizar, teve algum sentimento? Ou não? Aí você ainda era muito jovem para entender que. Não, isso não fez muita diferença. Eu não criava esse vínculo assim. No Brasil, era muito comum as famílias serem todas picadas dentro da igreja É mesmo, sabe? verdade, Um era, o outro não era, tal. Então não era aquela coisa de Utah assim, né? é Que verdade. tem gerações, de gerações. Então era comum, né? Tipo assim, eu queria ser batizado, né? Já que eu não tinha pai na igreja, então se fosse uma outra pessoa lá, também tá de boa, né? Eu não fiquei muito, eu lembro, na época eu me lembro que eu não fiquei muito focado nisso, não, sabe? É verdade. E você tocou aí num ponto bem interessante. Existem diferenças, sim, entre a igreja no Brasil e a igreja nos Estados Unidos. E no Brasil, o fato de ter muitas famílias quebradas assim dentro da igreja, né? Como no caso da sua família, que você tinha sua mãe, você, sua irmã, não tinha seu pai e outros irmãos, e também amigos da escola, né? Você vai para a escola, a maioria dos amigos não são membros da igreja, ao contrário aqui dos Estados Unidos, que a criança nasce dentro da religião, digamos assim, numa família já dentro da religião, com ancestrais na religião. E o que mais? Não, aqui no Brasil ninguém sabia, década de 70, ninguém tinha a menor ideia do que era Mormon, Pois é, nada, e mas nada. só assim, essas crianças que têm esses ancestrais, nascem, a maioria dos amigos são membros da igreja, para elas, essa coisa assim, ser batizado pelo pai, essa coisa, né, do sacerdócio é muito mais importante, talvez, digamos assim. I don't know. É, é. Não é isso mesmo. É Mas isso mesmo. Mas vamos isso lá. para mim, na época, não teve esse problema, né? Uhum. Mas enfim, fui batizado, né? E aí o que que aconteceu? Eu estava dizendo que era a década de 70, início da década de 70, né? Tudo muito precário, não tinha internet, era tudo feito em papel, né? Tudo anotado, etc. E perderam o meu registro de batismo. Perderam, né? Passou um tempo, não sei o que que aconteceu, mas eu não aparecia como sendo batizado. Ah, Foram perguntar, meu nome não estava em lugar nenhum. Eu não sei se o missionário esqueceu de mandar o papel sumiu, o papel foi para onde. Enfim, sumi, eu não tinha registro. E aí, eu já tinha completado 9 anos. E aí, o que, que aconteceu? Fui batizou batizado. de novo. Minha filha, você foi, como é que se diz, 2 vezes É, abençoado. isso, eu tive um bônus de pecado, né? De uma... E aí, e aí me batizaram de novo, e dessa vez fizeram questão de guardar os papéis direitinho lá, e aí tudo bem, aí deu certo, dessa segunda vez. Aí continuei, e chegou a idade do sacerdócio, né? Fui bater lá chegando nos meus 12 anos, e começou a história do sacerdócio, né? Eu não vou entrar na questão da homossexualidade, como você me pediu ainda, porque ela começa lá na primária ainda, mas vamos falar da trajetória primeiro. Aí Tá. eu, eu fui entrevistado, eu era uma criança muito dedicada, mas muito dedicado mesmo, né? Eu sempre que eu pegava as coisas para fazer, eu fazia com muito critério, com muita vontade e tal. E fui ordenado diácono, né? Eu preparava o sacramento, distribuía o sacramento. Depois fui ordenado mestre. Eu lembro que eu acordava cedinho, pegava um ônibus, ia para a igreja, a gente comprava aquele pão de forma Seven Boys, né? Tirava a casca preta de fora, deixava só a partezinha branca dentro. A bandejinha de água era uma bandejinha metálica com tanto de buraquinho assim, que a gente botava os copinhos, eles não eram descartáveis, né? Lavava os copinhos, guardava num saco plástico para usar no domingo seguinte. Então a gente enchia copinho por copinho, pegava as toalhas brancas, montava lá na sala lá de reunião, né? Na sala da sacramental. Forrava a mesa, botava as toalhas, né? O pão sem a casca preta, é,
a água e deixava prontinho lá, né? Aí eu lembro que quando o presidente Ramos chegava, eu nem sei se nessa época já era, se já tinha virado destaque, enfim. Mas assim, eles me agradeciam, me elogiavam muito, porque estava tudo muito bonitinho, muito certo, papapá. E eu tinha aquilo como meu compromisso, Uhum. sabe, de fazer acontecer. E aí depois virei sacerdote, né? Aí eu passei para abençoar o sacramento e muitas vezes eu mesmo preparava também, que às vezes os outras pessoas que tinham responsabilidade não vinham. Então eu mesmo preparava, eu forrava a mesa, eu botava, eu mesmo abençoava. Nem sei se alguma vez eu tive que sair, eu mesmo distribuí. Era assim, a gente batia pênalti e pegava no gol também. Era o que precisava fazer, a gente fazia. E nesse tempo aí, eu lembro até que tinha um senhor português que é um senhor muito querido, que era do nosso ramo, e eu algumas vezes eu ia abençoar o sacramento com ele. E ele já era idoso naquela época, tadinho, então ele começava a ler a oração do sacramento vinha num cartão, assim, Uhum. é, plastificado, né? Aí ele começava a ler lá, né? Ó Deus, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, né? Eu te rogamos que abençoe e santifique esse pão para as almas de todos os que partilharem Me dele, lembro. tal, 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 tal. Então ele lia. Então às vezes ele se confundia, né? Ele esquecia. Aí eu voltava, falava com ele, aí ele voltava. Eu tinha toda a paciência porque eu gostava muito dele, né? Ele é inclusive pai de pessoas que eu conheço que estão na igreja até hoje. Ele já é falecido, obviamente. E aí chegou a época de eu ser ordenado para o sacerdócio de Melquisedeque, virar um elder, né? Com que E né, idade? 18 anos era na época, né? E eu também já estava fazendo vestibular, me preparando para o vestibular de medicina, porque eu também queria ser médico a minha vida inteira, e eu já estava com isso na cabeça, né? Que eu ia fazer vestibular para medicina. Uhum. E aí todas essas coisas aconteceram aí mais ou menos na mesma época, né? Eu fui ordenado um elder, Mas vamos né? voltar. Pois é, não. E a minha mãe, é só comentar isso. A minha mãe tinha essa coisa assim, né, de ter o portador do sacerdócio em casa, né? Senti, viu? Finalmente, o marido que ela não teve, o filho estava suprindo Ah, aquela falta uhum. no lar. Então, eu passei a acumular, como diz aquele livro, né, Great Expectations, né? Uhum. Eu era a grande esperança. E então eu passei a acumular todas essas coisas nessa época, né? Mas aí você quer voltar. Seminário. Ah, seminário, esqueci, tá? Eu também, Me fala como seminário, é que foi o seminário naquela época. Como era o seminário? o seminário era livro, né? Volto, não tinha nada de internet, computador, ninguém tinha Uhum. essas coisas, né? Então, o seminário era ler. Era um manual, a gente recebia o manual, tinha as aulas, né? Aqui não tem seminário diário, naquela época não tinha, era uma aula por semana. Ah, olha só. A gente ia para o seminário toda semana e no seminário a gente estudava a escritura daquele ano, né? Virava o ano e a gente ia mudando. E Ah, aquela é, e eu era também nessa época muito dedicado, não é? Então eu lembro que a gente tinha a busca de escrituras. Eu fui campeão de busca de escrituras inúmeras vezes, né? olha. Ganhei medalha, ganhei um monte de coisa. E tinha a Copa, que era uma prova de conhecimentos das escrituras que era feito na estaca. Então, as alas se reuniam, né, em grupos assim, e Uhum. aí o diretor do sistema educacional da estaca dava aquela prova e a gente fazia a prova, né, e é como se fosse uma prova mesmo sobre aquela Uhum. escritura, aquelas coisas da época. E aí a gente ganhou essa Copa inúmeras vezes também, né? Eu era do ramo Floresta, que Uhum. depois virou ala Floresta, né? E a minha vida era essa, de um jovem que estudava as escrituras, né, de acordo com aquilo. E é muito importante as pessoas entenderem o que é, o que era e o que é a igreja no Brasil, não é? Antes da internet, a gente tinha as informações dos livros que eram traduzidos e que chegavam até a gente. Uhum. Toda a informação disponível que a gente tinha sobre a igreja
era tudo que havia sido processado pela própria igreja. Yeah. É a mesma coisa que você falar assim, você perguntar para a Coca-Cola o que ela acha da Coca-Cola. Isso. Era mais ou menos isso. Então a gente recebia todo o material da igreja, da igreja. Então a igreja sempre foi muito maravilhosa, muito linda, muito perfeita, muito tudo, né? Então, é importante que as pessoas entendam isso, não é? E, curiosamente, ou seja, a igreja que a gente conhecia era a igreja que a igreja queria que a gente conhecesse. Uhum. No Brasil, ninguém sabia nada de igreja mormon. Não tinha mídia, não É. tinha, não tinha nenhuma outra fonte. E toda a história da igreja, tudo que tinha a ver com a igreja, estava em inglês, trancado lá em Salt Lake. Então a gente não tinha nenhum conhecimento, era tudo pasteurizado, né? Tudo aquilo que a gente sabia da igreja era aquilo que a igreja gostaria que a gente soubesse dela. Era o que ela queria que você soubesse. É. E hoje em dia, ainda aqui no Brasil, as coisas são muito assim. Mesmo após o advento da internet, as mídias sociais, né? A pessoa precisa saber inglês para ela estar up to date no que está acontecendo, não é? Formado. Como eu tenho formação em inglês, eu já atuei como tradutor, intérprete e tal, então eu tenho facilidade em acompanhar isso. Então eu acompanho todos os podcasts, né? Eu acompanho o RFM, a Rebeca Biblioteca, o Backyard Professor, que eu acho ele sensacional. Uhum. Eu acompanho todo mundo. Então todas as informações em tempo real eu tenho, né? Tudo que acontece com relação à história pregressa, o povo fala, livro de Abraão, né? O livro de Mórmon, os anacronismos, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Isso tudo que hoje está disponibilizado, isso ainda está disponibilizado restritamente em português. Então, as pessoas que têm acesso ao inglês e que conseguem se conectar nesses links, né? E que não fazem o sinal da cruz para dizer que é do capeta, que é do demônio, etc. Tal, porque existe, né? Esse conceito que a igreja diz que só ela diz a verdade, né? Então as pessoas ficam atemorizadas de buscar outras fontes, né? Que não sejam as fontes providas pela igreja, porque Oficiais. tudo que não é provido pela igreja vem da oposição, né? Então, esse discurso ele pega muito bem, né? E as pessoas ficam atemorizadas de lerem alguma coisa que não é oficial da igreja, ou seja, se não é oficial da igreja, é do capeta, né? É. Então, não pode ler. Isso. Eu acho que a minha formação e a formação de todo mundo na igreja, no seminário, era completamente aquilo que a igreja queria que a gente soubesse que a igreja era, E era, né? e era a mesma coisa, você estudava Velho Testamento no ano, Novo Testamento no outro, Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios. Perfeitamente. Só que a gente estudava tudo aquilo que era processado, não Uhum. é? A gente, por exemplo, quando estudava a história da igreja, ninguém estudava o massacre de Mount Meadows, né? Exato. Isso é um fato, né? Ninguém falava as coisas, ninguém estudava profundamente poligamia, ninguém estudava profundamente as razões que levaram ao assassinato de Joseph Smith, né? Toda aquela coisa do narcisismo dele, Uhum. que era prefeito, que era general, que queria ser presidente dos Estados Unidos, e que, enfim, as pessoas só tinham na ideia assim, era um homem santo, abaixo de Jesus Cristo é ele, ponto. Exato. É E que não, não se fala absolutamente nada sobre a história da igreja. Quando se fala de poligamia, a primeira coisa, não, foi do passado, não é mais, não existe mais, ou seja, passou, não vamos falar no assunto, né? o que na verdade, quando a gente estuda e a gente vê os originais hoje, né, a gente tem aí o Brent Metcalf, a gente tem o D. Michael Quinn, todos os autores, né, o Dan Vogel, e a gente vê claramente aquela menina também que fala muito sobre poligamia, a Lindsay Hanson Park. Uhum. Então, assim, existem pessoas muito estudiosas, muito comprometidas, que mostram suas fontes históricas, Isso. né? E basta você se desarmar dessa história do foi o capeta que escreveu, né? Você procura a fonte, você lê lá e fala, bem, realmente tem alguma coisa diferente aqui, não é? Por que que o Wilford Woodruff soltou o primeiro manifesto e aquilo ali não teve efeito prático nenhum, né? Por que que o manifesto foi feito? Foi para agradar o governo dos Estados Unidos. Estava perseguindo a igreja, inclusive ameaçou de tomar os bens da igreja e Explica o mandar que o eu. exército, e Explica mandar o exército rapidinho. americano.
Explica não é? rapidinho o que é o primeiro manifesto. O primeiro manifesto foi um documento escrito na presidência do presidente Wilford Woodruff, que é o manifesto declarando que a igreja não mais tinha a poligamia como uma prática, Isso. renunciando à prática da poligamia, não é? Que, na verdade, nós sabemos que a poligamia é o novo e eterno convênio, não é? Que a igreja depois mudou e diz, não, o novo eterno convênio é o casamento celestial. Não é. O novo eterno convênio é o instituto da poligamia, É. dentro do qual está o casamento celestial, não é? Isso. Então, a igreja alterou isso dessa forma e esse manifesto foi feito para dar uma satisfação às autoridades federais americanas, né? Isso gerou uma enorme insatisfação dentro da igreja, gerou um cisma. Muitas pessoas que eram polígamas e que acreditavam nisso como doutrina foram morar no México, outras no Canadá, e outras criaram um cisma da igreja mesmo, foram para o sul de Utah, na região de Saint George lá, e fundaram comunidades e tal. E, inclusive, muitas pessoas da própria direção da igreja na época continuaram sendo polígamas, assim, somebody love, entendeu? Assim, dentro de casa É. e sem saber, né? Até que anos mais tarde foi necessário, não sei se foi o Heber J. Grant, um segundo manifesto para que realmente as pessoas entendessem, olha, aquilo era verdade. A gente realmente não pode ficar fazendo essas coisas mais, né? O que Uhum. era mais. Então, na verdade, a doutrina da poligamia ela foi congelada, né, nessa existência, porque a gente sabe que é da doutrina Mormon, que ela é a, a forma de vinculação das pessoas no reino celestial. E Isso ela vai voltar. continua, e a doutrina da poligamia continua nos templos mormons de hoje, porque eles selam pessoas. É, o homem pode ser selado a mais de uma esposa no templo. Um homem O vivo pode profeta, ser selado com uma, entendeu? o atual profeta, inclusive, é selado a duas mulheres, né? Exato. E aí você pergunta o que que é, e diz, ah, não, mas isso é lá na próxima vida, né? Uhum. Então, mas, de qualquer maneira, se você for analisar do ponto de vista crítico, né, ele está casado do ponto de vista teológico, pensando na continuação da vida, ele já está casado com duas mulheres, Exato. né? E vai, por aí vai, Por aí para vai. quantas, para quantas. Então, Bom, como é a história nada disso, né? Na verdade, eu não estou aqui para falar de poligamia, né? Mas é só um assunto que, na verdade, nada disso a gente sabia. A gente sabia era o recado que a igreja mandava. A poligamia existiu, mas não existe mais. Então a gente sabia isso, A né? igreja só fala de Emma Smith, como se ela fosse a única esposa dele. Ela é a única esposa legal e legitimamente casada, mas ela não É, é a única esposa. Emma Smith foi uma figura, a Emma Smith foi uma figura interessante, porque a Emma Smith, né, ela não foi, quando ela ficou sabendo da poligamia, né, foi o Hiram, o Joseph pediu para o Hiram falar com ela sobre a poligamia, porque parecia que ela era uma mulher muito brava, né? E aí ela não comprou aquela ideia e armou um barraco. E Joseph já estava selado com um monte de mulher, né? Inclusive aquela Fanny Alger e outras para trás aí. Então a coisa estava acontecendo há muito tempo, né? E a Emma estava de gaiata na história, sem saber o que estava acontecendo, né? E depois que o Joseph morreu, né? Que ele foi assassinado, ela se casou com outro cara também, É. né? Esqueci o nome do cara, e o cara também tinha outra mulher, e aí tinha filho também. A ver a confusão que isso vira, né? Aí um filho é de um, outro filho é de outro, e aí casa com um, casa com outro, né? E vira essa confusão inteira. Mas essas informações chegavam para a gente exatamente como a igreja queria que a gente soubesse, né? E como eu disse, ainda hoje, né? Os membros da igreja que não têm um espírito de investigação e que não são treinados, né, na metodologia científica de investigar. Eu estou tentando lembrar um nome aqui. Tem uma autoridade da igreja, que o RFM fala muito, que o cara ele usa uma metodologia científica inversa, né? Ele parte da conclusão de que a igreja é verdadeira e ele vai buscar fatos que possam embasar o conceito dele, quando na verdade a metodologia científica é exatamente o contrário. A metodologia científica é você parte das hipóteses, não é? E aquelas hipóteses vão ou não confirmar a sua tese. Podem confirmar ou podem apontar num outro caminho, né? Então, a igreja usa uma metodologia científica ao contrário, né?
ela parte da verdade, dela ser verdadeira e vai escarafunchar no passado. Aquilo que não há, que ela não concorda, que ajude ela, ela bota de lado. E aquilo que mais ou menos pareça alguma coisa, né? Aí aquilo ali é destacado, né? Ganha florzinha, ganha tudo, tal, 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 para dar aquela sustentação. Então, é mais ou menos por aí. É por aí. Então, esse era o seminário na época, né? A gente aprendia o que era dito para a gente aprender, né? Aí chegou a época de eu fazer a minha missão, né? Eu fui chamado para fazer a minha missão e aí tinha um problema, porque eu já estava na escola de medicina, né? Eu já tinha sido aprovado, eu já estava cursando medicina. E aí, a princípio, né, eu conversei com o presidente da Estaca na época, né? Uma pessoa muito querida. Ele mandou meus papéis, mas ficou combinado que eu faria uma missão só de um ano, porque a escola me permitia que eu trancasse a matrícula por um ano. Então, a princípio, quando o meu chamado chegou, assinado por ninguém menos que o senhor Spencer W. Kimball, tinha que ser. Então, veio para que eu fizesse missão de um ano. Que E interessante. eu fui, e aí na missão eu tranquei minha matrícula, isso era o ano de 84, Uhum. 1980. Já tinha o templo, né, em São Paulo, o templo foi inaugurado em 78. Eu fui na dedicação do templo, o Kimball veio pessoalmente dedicar, porque tem toda a história, né, do templo do Brasil e do que o templo do Brasil significou, inclusive na reversão da política do racismo da igreja, né? Isso. Isso é, esse é assunto para uma outra É outro coisa. assunto, é. Mas eu fui na sessão, né, ali na Capela do Caxingui, eu fui na Havana, a gente participou da reunião com o Kimball lá, né, os lencinhos, Osana, 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 tal. E eu lembro que eu contribuía também, né, com um dinheirinho para ajudar a construir o templo, tal. E tudo de muito boa vontade, né, de muito boa fé, achando que realmente estava fazendo a coisa correta, né? E foram experiências muito válidas naquela época, não é? Mamãe também foi nessa dedicação, né, nessa viagem que a gente fez para São Paulo. E eu voltei para o templo algumas vezes para fazer batismos, né, pelos mortos. E aí, na época do meu chamado missionário, eu voltei para fazer a minha investidura, né, os endowments, como se diz em inglês. O centro de treinamento missionário era do lado do templo, né? Não sei se é ainda aquele predinho que fica do lado do templo lá, não sei se já mudou. Não voltei lá mais, então não sei. E aí eu fui para São Paulo para fazer essa missão, fiz os meus endowments, né? Achei aquilo ali muito curioso. E aí fui treinado e fui para a minha missão em Curitiba. Na Uhum. época, eu só tinha uma missão em Curitiba, era a Missão Brasil Curitiba, envolvia todo o estado do Paraná e Santa Catarina também. Era tudo uma missão só. E aí, chegando, o meu presidente era um presidente americano, Jerry Twitchell, ele é de Brigham City, era, né, porque ele já morreu, era de Brigham City, em Utah. É, e quando estava chegando a época da minha volta de um ano, né, aí eu pedi para ficar mais 6 meses. Eu liguei para casa e a minha irmã foi na faculdade, a faculdade concordou em, era a UFMG, né, concordaram com o trancamento de mais 6 meses. Aí eu tranquei mais 6 meses e acabei fazendo uma missão de sister, né, de um ano e meio. E aí, Até isso, pô, rapaz, Newton, foi uma missão de sister. pois é. Aí terminou o ano e meio, fui desobrigado com honras, né? Fui líder de zona, trabalhei muito naquele norte do Paraná, Ah, né? Eu fui um missionário dedicado, né? Eu fazia aquilo porque eu gostava, andava de bicicleta o dia inteiro, sol a sol, para cima e para baixo. Conheci pessoas muito legais. Eu tenho um amigo que até hoje a gente se corresponde, né? Com vários, aliás, né? Mas um em especial que até hoje, acho que ele não está na igreja mais também, mas é um cara muito legal que a gente se fala até hoje. E aí eu voltei para casa e continuei o meu curso, né, para eu me formar. E aí já vem todos os terremotos seguintes na minha vida, né, que tem a ver com a olha, homossexualidade.
Mas então vamos entrar nesse ponto, porque esse é um dos pontos muito importantes, né, nessa conversa aqui. Como é ser uma. Porque você falou que vai desde a primária. Como é ser uma criança homossexual na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mórmon, nos anos 70? Ó, primeiro que eu não sabia que era homossexual, né? Eu não sabia, eu sou de uma família muito conservadora, né? Então ninguém falava de sexo, né? Meus pais não conversavam de sexo com os filhos. Então a gente não sabia nada. A gente era criança, brincava de carrinho, brincava de coisinha tal para lá para cá, e era isso mesmo. Mas eu me lembro que eu ainda era criança e passava na televisão, a gente na década de 70 meu pai comprou uma televisão. E aí passava aquele filme do Tarzan. E eu via o Tarzan e eu ficava excitado com o Tarzan. Eu sentia mesmo, eu tinha reação física quando vinha aquele Tarzan, aquele homão grandão, musculoso, gritando lá no meio da selva e tal. Né? Isso não acontecia com a Jane, com a Chita, com ninguém, mas com o Tarzan. E eu não entendia o que era aquilo, né? E nem na época eu entendi. Uhum, Depois, muitos anos mais tarde que eu voltei, que eu pensei, falei, gente, já estava ali, já tá. né? Já estava ali e eu não sabia. E eu era uma criança que gostava de coisas que alguns meninos não gostavam, né? Eu gostava muito de ler, eu gostava muito, é, é, enfim, de um monte de atividades, e as crianças só queriam saber de matar aula e jogar bola, né? E eu nunca joguei futebol direito, futebol nunca foi um interesse meu, e eu tinha outros interesses, na verdade. Então, essa questão, ela existia, mas eu não sabia o que ela era. Hum, E aí, dentro da minha maturidade sexual, eu comecei a desenvolver o meu corpo lá pelos 12 anos, mais ou menos, eu acho. E aí, comecei a tocar o meu corpo, ver a coisa da masturbação e tal, né? E aí, aquele que eu brinquei, né? Começou o massacre da castidade, né? uhum. Porque a igreja tinha como uma das suas principais obras o famosíssimo livro O Milagre do Perdão, né? Que foi um dos livros mais tenebrosos que já foram escritos na história, né? Eu não sei o que é que eu fiz com o meu, acho que eu joguei no lixo, não sei o que é que eu fiz. Mas um lixo de livro, uma didática horrorosa e conceitos profundamente errados e deprimentes e que fizeram muita gente, fazem muita gente sofrer e fizeram muita gente sofrer. Quando E foi que você teve contato com esse livro? E por quê? eu não me lembro ao certo, Sandra, mas eu lembro que numa dessas entrevistas aí, eu cheguei a confessar para o bispo, né, que eu estava envolvido em prática de masturbação e tal, não sei o quê, e, ai meu Deus, ai não sei o quê. E aí me deu o livro para eu ler, que eu tinha que ler aquele livro, né? E Uhum. aquele livro lá é a receita da culpa, né? Um livro É, feito para te diminuir e para a igreja tem essas duas armas, a culpa e a vergonha, né? A culpa é o sentimento interno nosso de nos menosprezar e a vergonha é a nossa exposição à sociedade, né? isso. O livro fazia isso de uma forma magistral. E aí, Você viu que eu entrevistei a Gláucia Ceciliato, a tradutora do livro? a Glaucia, inclusive, ela conta uma história, né? Eu vou voltar nisso depois. A Glaucia conta uma história de que nessa época da dedicação do Templo de São Paulo, em 78, ela foi levar o netinho dela para o Kimball conhecer, porque ela é uma mulher muito inteligente É. e o profeta estava ali, né? Então ela foi levar o netinho dela para o Kimball conhecer. E o menino tinha o cabelo mais comprido. Aí, quando ela conseguiu chegar perto do Kimball, né, emocionada para apresentar o netinho dela para o profeta, o Kimball virou, olhou para o menino, olhou para ela e falou assim: Você tem que cortar o cabelo desse menino. Ela conta essa história na entrevista É, dela. E então, ela fala quão danoso foi para ela, como mulher, virgem, solteira, traduzir aquele livro. pois é. Né? E ela traduziu o Mormon Doctrine, ela traduziu. Ela é uma outra mulher, né? É uma outra que não foi nada na igreja porque não era uma penis holder, né? Não era Exato. uma portadora de pênis. Porque todas as autoridades se referiam a ela
quando queriam saber alguma coisa de doutrina, Isso. né? Eu não cheguei a conhecê-la, não, mas eu admiro muito ela. Enfim, esse livro entrou na minha vida como sendo, assim, o, a tábua de salvação que ia me resgatar da homossexualidade, que é definida, para quem não sabe, né? Que é definida como um crime contra a natureza. Essas são as palavras que o Kimball usa no livro. A homossexualidade é um crime contra a natureza, né? Um crime é algo que você pratica conscientemente, né? Então você é um ser antinatural e você não sabe que você é porque você não sabe quando foi que aquilo começou na sua vida, né? Você nunca foi de outro jeito, então você é antinatural pelo conceito de uma outra pessoa, porque você sempre foi daquele jeito, né? E aí o livro lasca o pau, desce o bambu em cima da homossexualidade. As definições que ele usa, que ele construiu, são definições muito perversas, sabe? Muito ruins. E tudo isso me fez sofrer muito nessa época, né? Me deu assim começou a construir em mim um sentimento de inadequação muito forte, né? Um sentimento de alguém, primeiro, que vivia pecando, né? Um pecador nato, porque eu não estava à altura daquela fraqueza, aquilo não era eu, aquilo era uma obra do diabo dentro de mim, e eu tinha que vencer esse diabo, que na verdade era eu mesmo. Então, por isso que muita gente se mata na tentativa de matar o diabo, acaba se matando. Isso. Então, eu fiquei nesse conflito. E aquele livro foi um desastre na minha vida, não é? E aí ficava nessa história, não é? Aí arrependia, confessava, chorava, lia Milagre do Perdão, aí confessava, aí voltava a tomar o sacramento. Aí eu ficava nesse ciclo, né, de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E tudo com esse livro. E aí, o mais interessante é que o Kimball, ele constrói uma narrativa que ele tirou de não sei onde, quer dizer, eu sei, daqui a pouco a gente vai falar, mas ele constrói um discurso de que a masturbação individual leva à masturbação coletiva e a masturbação coletiva leva à homossexualidade. Então, ele escreve isso no livro, né? Sem o menor pudor. Não, isso não é científico, isso não está em lugar nenhum, mas ele achou que ele podia escrever isso, né? Como se, por exemplo, todo jovem que experimentou a masturbação fosse virar gay, né? Se essa tese dele fosse uma tese correta, isso todo mundo que começou com a prática de conhecimento do próprio corpo ia evoluir para ficar pegando nas coisas dos outros e dali ia todo mundo virar gay no mundo, né? Mas ele desenvolveu essa doutrina. Então, eu fiquei naquela. Eu me sentia muito ruim, muito culpado, muito triste, porque eu não conseguia vencer aquele pecado, né? Eu era, por mais que eu me esforçasse, aquilo era maior do que eu mesmo. E a, eu não havia me assumido para minha família, para ninguém na época. Então, além da pressão interna da liderança, no privado ali, porque os líderes dos bispos da igreja entrevistam jovens de 12, 13, 14 anos e ficam perguntando de sexo, né? Uhum. Então, é estranha. Mas, além dessa pressão, havia a pressão social, não é? A pressão familiar, a pressão para namorar, né? Porque toda a igreja está construída em namorar, em casar, em ter Exato. filho. Já tinha, eu Mas falo que quando foi, a Newton? gente, a gente entrou, eu entrei numa prensa. Mas me diz assim, quando foi assim, mais ou menos com que idade você estava quando você entendeu que você não era igual aos outros meninos? Eu sou Ah, diferente. eu devia ter uns 13, 14 anos por aí, né? Aí eu já sabia que eu gostava de menino e não de menina. Mas eu não entendia muito bem qual que era a repercussão disso. O que eu entendia é que era ensinado para mim, que era feio, que era repugnante, que era pecado, que era indesejado, que eu não podia contar para ninguém, que todo mundo ia fazer o sinal da cruz, que eu ia ser abandonado, julgado e tudo mais.
Então, isso é o que eu entendia, não Você, é? você sentia como se fosse, sim, um defeito? É como se você tivesse um defeito de fábrica. Eu acho que defeito é pouco, né? Eu acho que eu sentia assim como se eu fosse uma aberração, né? Uma aberração, enfim. E tudo aquilo ali, eu tentando viver a minha vida, tentando ser o jovem bonzinho, educadinho, bonitinho, etc., fazer tudo certinho e tentar guardar esse lado escuro para as conversas com o bispo e, assim, não aparentar nada externamente, não é? E toda vez aí já me mandava ler o tal do Milagre do Perdão de novo, né? Hum. Aí chegou a época de eu ir para a missão, eu Pois fui é, para como é fazer uma missão tendo. Você, quando você foi para a missão, você achava que aquilo poderia lhe ajudar a mudar o seu sentimento ou que já aquilo fosse ruim? eu já conto isso agora, porque quando eu fui para a missão, eu fui um missionário bom, sabe? Eu não toquei nos meus. Tinha uns americanos lindos, eu olhava às vezes e falava assim, Jesus, que homem bonito, né? Ficava encantado, assim. Tinha um lá da Califórnia que eu. Nossa, eu até suspirava quando eu vi o cara. Mas eu ficava nisso, né? Eu era missionário, eu não ia agarrar o cara, não ia. Eu não encostei em ninguém, não fiz nada, né? A minha missão inteira, Uhum. fiquei por isso mesmo, né? Mas era o meu conflito interno comigo mesmo. E na minha missão, houve escândalos, houve um missionário americano lá que andou, não sei se é transando, não sei lá o que foi que ele fez lá com alguém, foi mandado embora para casa, aí ficou aquela fofoca. Na época não tinha ainda essas coisas de internet, né? Então a gente ficava sabendo tudo assim, pela rádio corredor, sabe? Então acontecia aqueles escândalos, a gente tinha que escrever para o presidente toda semana, era tudo em papel, mandava, punha carta no correio, aquelas coisas todas. E eu era um jovem gay que estava naquele contexto ali para fazer uma missão, tá, então eu vou fazer. Mas o que que eu pedi a minha missão inteira? A minha missão inteira, desde que eu passei pelo templo e até na minha missão inteira, eu pedia que Deus me consertasse. Eu pedia, assim, uma retribuição de que quando eu voltasse para casa, né, virasse uma chavinha assim, pá, né, e eu ia passar a ter esposa, filhos, tal, ia seguir o script, que era o script no qual eu fui criado, né? Eu fui criado para ser um mormon, portador de sacerdócio, com a minha família, com a minha esposa, com muitos filhos, né? Um rapaz decente, sem tatuagem, sem brinco. Eu fui criado para ser isso, né? Pois é. Aí eu voltei da missão, fui desobrigado honrosamente e, surpresa, não virei hétero, Não teve a né? virada de chave? Não, a chave continuou virada para o lugar que ela sempre esteve, né? Acho que deu um curto-circuito lá na chave. E aí, Eu rio, mas é de nervoso. não, não tem problema, pode rir, eu também rio. Rir é bom, é o melhor remédio. Aí eu comecei a entrar em pânico. Eu acho que eu não me matei porque eu sempre tive uma cabeça muito boa. Assim, eu nunca tive nenhuma tendência de autoextermínio, não. Porque se eu tivesse um tiquinho assim, ó, eu acho que eu tinha dado cabo de mim nessa hora. Uhum. Mas eu sempre tive uma cabeça muito boa, aí eu falei, como é que eu vou fazer agora, né? Porque você imagina, né? Um rapazinho, bonitinho, chegou da missão, é estudante de medicina, é membro fiel, portador do sacerdócio, Bom né? candidato. Pá, 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 pá. Então, era aquele menino que toda mamãe queria, né? E aí, a sociedade mormon cai com todas as garras, todas, sem exceção, em cima de você, porque você precisa namorar, precisa casar, precisa não sei o quê. Cobrança, cobrança. E antes eu tinha uma desculpa, né? Não, mas eu tenho que fazer missão. Não, mas eu tenho que não sei o quê, né? Aí quando saía com alguma moça, se tinha que rolava algum clima assim, não, a gente não pode transar, porque é contra a lei da castidade. Então eu tinha desculpa pronta para tudo, né? Agora, voltei da missão,
Eu pedi a minha desculpa principal, porque eu achei que eu ia voltar, que eu ia ser hétero, e eu não virei hétero, coisa nenhuma. E aí, Hum. como é que eu vou fazer para eu casar, né? Me diga só Aí, uma coisa, bem rapidinho. tá, Eu sei que você sofreu bullying. de todo tipo que você imaginar, Na igreja? na igreja, inclusive. Como assim? O meu nome é Newton, né? E tinha uma parte lá da igreja, né? Alguns jovens, alguns até em posição de liderança muito importante hoje, que me deram um apelido gracioso, né? Simpático de Newtisha, né? O menino bicha. Então, o bullying era direto, né? Era O direto. bullying era de outras. Você falou que teve. O líder fez isso com você. Não, não foi o líder, eles eram os jovens, Ok. É jovens. isso que eu ia. Pronto, é isso que eu fiquei um pouco na dúvida. Então, esse cara que hoje é até um líder na igreja, mas na época era jovem, né? Era jovem. E era assim, eu era excluído de tudo porque eu era um menino diferente, né? Então tudo que tinha a ver com isso era eu não estava muito aí. Não era só eu, tinha uns outros lá também que eram também que ganhavam um monte de apelidos, sabe? Uhum, Mas enfim, né? Isso na época eu sofri um pouco com isso, mas hoje eu tô nem aí, uhum, né? Já foi superado. Mas aí a pressão era a pressão do casamento, né? Tem que casar, tem que casar, tem que casar. A indústria mórmon do casamento, né? Da família eterna, da minha responsabilidade veio. E aí, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. É por isso que eu acho que muitas vezes eu fui uma pessoa iluminada, sabe? Porque eu estou lendo atualmente o livro novo do de Michael Quinn, o memoir dele, esse que uhum, saiu. E ele é um cara gay, não foi. Ele é uma pessoa de uma profunda inteligência, né? Ele trabalhou com o Leonard Darrington e é uma pessoa assim, de uma profunda inteligência, um profundo conhecimento. E ele era gay. Não foi excomungado da igreja por ser gay, mas era gay. E se assumiu mais tarde para a família, para os filhos. Tal. Ele conta isso no livro. Mas o mais interessante do livro é que ele fala, quando ele conversa com a mulher dele, né? Ele fala do pesar que ele tinha de ter feito ela sofrer e estar com ele aquele tempo inteiro e ele não podendo se dedicar a ela. uhum, E curiosamente, Sandra, essa foi a primeira coisa que veio à minha cabeça, né? Antes de eu até saber que o Michael Quinn existia, uhum. um rapaz de 20 e poucos anos, o que vinha na minha cabeça é: eu não posso destruir a vida de uma outra pessoa e arrastar essa pessoa para uma ilusão de um casamento que não vai se concretizar, porque não, eu não sou essa pessoa. Deixa eu só fazer aqui uma pausa. Não é nem uma pausa, só complementar. Eu já ouvi várias histórias, assim, como a sua, digamos assim, de homens, de homossexuais. E dessa pessoa, ele falou o seguinte, que ainda adolescente, sabia que era homossexual e confessou para o bispo que sentia atração por outros homens. Aí ele fala que o bispo dele disse: você vai fazer uma missão e a missão vai te mudar. E ele fez uma missão de 2 anos, voltou para casa com honra, assim, se segurou, deu tudo certo, voltou para casa e a chave não virou. E ele voltou para o bispo e falou assim: eu continuo sentindo atração por homem. E aí ele falou assim: agora você vai casar, porque casando vai virar. Então, o que eu quero com isso? Muitos jovens homossexuais, talvez até mulheres, né, homossexuais, eles casam achando que aí é onde vai ter a virada. E o cara conta que casou e não virou. Aí o bispo falou: agora você vai ter filhos, porque os filhos. Então o cara estava sempre. A vida dele nessa história de vai virar. É a missão, é o casamento. Serão os filhos, serão os netos. Mas eu não caí nesse conto, não. Assim, eu caí nele, mas eu não durei nele muito tempo, não, sabe? Porque eu era uma pessoa um pouco mais esclarecida e eu não fiquei comprando essa lorota mais, não. Porque eu sabia realmente que a igreja, na verdade, ela, ela sempre vai dizer que a culpa é sua, né? Se você
se a missão não te consertou, provavelmente você fez alguma coisa errada na sua missão. Ou então você deixou de fazer. Ah, sabe aquele dia que você, em vez de pregar e na casa daquela família você foi comprar um sanduíche? Talvez tenha sido aquele dia que causou sua chave de não ter virado. Então a igreja devolve a culpa para você porque a igreja é perfeita, Deus é perfeito e você é imperfeito. Então a culpa é sua, acabou. Fim de É. papo, né? Mas eu não comprei essa ideia de vai mudar, vai mudar, vai mudar. Não. Quando eu entendi os meus sentimentos, entendi o que estava acontecendo, eu falei, eu não vou arrastar uma pessoa para isso. Até tentei namorar, beijar umas moças aqui na área e tal, mas a sensação que eu tinha é que eu estava beijando assim, um poste, né? Não em demérito a elas, mas era a minha sensação. E aí, eu cheguei um dia, eu falei, bem, eu vou falar para minha mãe que eu que eu vou largar isso tudo, né? Eita. Aí marquei uma entrevista com o bispo. A minha mãe, eu já te contei o perfil dela como era, né? Ela foi comigo nessa entrevista e eu cheguei nessa entrevista e eu fui bem claro. Falei, olha, não vai ter casamento, não vai ter netinho, não vai ter nada disso, porque eu tenho atração é por homem, eu não tenho atração por mulher, eu não vou seguir esse caminho mais. Era Né? Eu sou, tua mãe e o bispo na reunião? era na sala do bispo, né? Eu convoquei a reunião e eu disse isso. Eu não fui intimado a fazer isso, Uhum. né? Da mesma forma que eu pedi na minha missão de que eu fosse curado, não foi ninguém que me disse que isso ia acontecer. Eu pedi isso, né? Não foi induzido por ninguém. Uhum. E aí saiu daquela reunião, né? Teve desdobramentos, mas para não a conversa não ficar muito grande, eu só pedi à minha mãe que ela não comentasse nada com meu pai, que eu precisava de uma outra circunstância para poder comentar isso com ele. Mas a minha mãe pirou a cabeça, sabe? Ela não conseguiu suportar aquela declaração pela criação dela, pelas coisas dela, pela fé dela, um monte de coisa dela. E aí ela começou num assédio incrível sobre mim, né? Eu chegava à noite, tinha uma foto de Jesus em cima da minha cama, tinha a Bíblia aberta. É, de repente eu estava em casa, aparecia moças da igreja maquiada, pintada, não sei o quê. Ai, estava passando por aqui, fulano, não sei o quê, né? Tudo que era possível fazer nesse aspecto era feito. Mas ela não segurou a onda. Ela acabou falando com meu pai. E nessa época eu já tinha formado em medicina. Eu já estava fazendo residência. Eu formei na UFMG e estava fazendo residência no Hospital das Clínicas. Isso devia ser mais ou menos 92, 92, 93 por aí. E aí eu chego em casa um dia do hospital, cansado, e a minha irmã bate, uma irmã mais velha bate na porta e fala basicamente assim, olha, o caldo entornou aqui, mãe não aguentou, falou tudo com o pai, e ele me pediu que eu te passasse um recado. Ou você muda a sua atitude, né, o seu pensamento, ou você não é bem-vindo aqui na casa dele mais. Aí eu falei, pede para ele só um tempo para eu poder sair, né? Porque eu vou ter que arrumar um lugar para eu ir. E nessa época, do lado lá do Hospital das Clínicas, tinha tipo um pensionato, que é onde moravam os médicos residentes. E esse pensionato era administrado por umas freiras católicas, irmã Glorinha, irmã Nísia, tadinha, saudade delas. E eu corri no dia seguinte para a irmã Glorinha e falei, irmã Glorinha, seguinte, estou precisando de um lugar para eu vir morar. Não contei o motivo, né? Mas eu estou com uma necessidade muito urgente. Ô, meu filho, eu tenho um quarto aqui para você, pode vir. Aí, voltei para casa, ajuntei minhas coisas, que era uma malinha, umas coisinhas que eu tinha na época, e saí de casa. Na hora que eu estava saindo de casa, a minha mãe aprontou um escarcéu daqueles de novela mexicana. Ajoelhou no quintal com as mãos pro céu. Meu Deus! Não sei o quê. Mas aquela coisa, sabe? Aquela coisa. E eu fiz igual Jó. Eu não olhei para trás. Eu saí e fui embora. E fui morar lá, na residência médica, lá do lado do hospital. E aí começou um novo capítulo da minha vida. Graças ao bom Deus. O novo capítulo da minha vida e onde as coisas começaram a tomar o rumo certo que elas sempre deveriam ter tomado. Aí Uhum. passa um tempinho, eu recebo uma Mas, cartinha. mas espera aí, você saiu de casa e também deixou de ir à igreja? Sim, é isso que eu vou contar agora. Tá. Deixei a igreja
né? Porque eu já não via já mais como conciliar essas duas coisas. E aí depois eu recebi uma cartinha para uma entrevista com o presidente da Estaca. Aí eu fui para a entrevista com o presidente da Estaca e na entrevista ele falou que tinha ficado sabendo, é, acho que é conduta imoral, que ele falou na época. Minha conduta imoral, não sei o que era contra o evangelho, tal, tal, tal. E eu era um sumo sacerdote nessa época, porque eu era secretário executivo. Eu estava assim no topo das coisas na igreja. Eu era diretor do coral da Estaca, um coral de 70 e tantas vozes. Eu era conhecido por todo mundo, em todo lugar. Eu tinha muita visibilidade, eu tinha tudo. E aí eu chutei o balde. E aí eu fui para essa entrevista, eu reafirmei para ele quem eu era, né? Mais um momento de pressão. Na E entrevista. com o presidente da Estaca. E ele virou para mim e falou assim: você nunca mais vai voltar para a igreja se você entrar por esse caminho. Eu virei, eu sei, mas eu vou entrar por esse caminho mesmo. E saí dessa entrevista. Aí depois chegou uma cartinha para mim, convocando para o conselho De tribunal, amor? né? Por conselho Chamado. de amor? Não, amor é o cacete, né? O tribunal lá, o tribunal para me julgar lá, né? Uhum. E eu não fui, falando comigo que eu tinha sido é, é, averiguado, infração, não sei o quê, uma coisa meio Detran, assim, você foi multado, sabe? Você avançou o sinal. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou nisso, não. Chega, já sofri demais. Não quero me humilhar mais, não. Chega, já acabou. Aí não fui. Tinha lá o dia, a hora onde eu tinha que ir lá, e era assim, na frente do presidente da Estaca, o conselheiro, o sumo conselho, eram umas 20 pessoas, e eu ia ficar no meio, tentando explicar o inexplicável para aquela gente. Falei, não vou nisso, não. Aí me excomungaram. Eu recebi uma cartinha depois falando que meu nome tinha sido excluído dos registros de igreja. E nem eles sabem que foi a melhor coisa que eles poderiam ter feito para mim. Acho que o melhor presente que eles me deram foi aquele, né? De tirar esse peso das minhas. E aí comecei a minha vida, né? Seguindo quem eu fui me redescobrir, né? Ver quem eu era. Fui comprar cueca, porque eu não tinha cueca. É, Ah, tá. É verdade. A igreja controla até isso, né? As suas cuecas, as roupas íntimas que você isso, usa. É a igreja isso. que te dá, entre aspas, você tem que comprar É. por ela. Aí eu comecei a nova etapa da minha vida, né? Eu até hoje sou uma pessoa assim muito, a palavra em inglês é handicap, né? Eu tenho muita falha ainda, muita coisa a consertar do ponto de vista afetivo, muitas coisas que foram que eu não superei ainda muito desses traumas, né? O curioso Sim. é que eu não deixei a igreja por causa de livro de Abraão, de Isso, poligamia, era isso que eu ia perguntar. né? Nada disso, nada. Eu deixei a igreja porque eu entendi que eu não pertencia lá, né? E eu cansei de ser o estranho no ninho. Cansei de sofrer, cansei de ser julgado, cansei de ser apontado, cansei de dar murro em ponta de faca. Eu cansei. E aí, muitos anos mais tarde, é que eu comecei a ter acesso aos podcasts e a estudar a doutrina da igreja, né? Eu estudei a doutrina da igreja já como ex-mormon, olha que curioso, né? E tudo Mas que eu sei, todo... Milton, Oi. tu conseguiu, tipo, virar a página e seguir a vida tranquilo, sem trazer o saco da culpa, do medo e da vergonha? Olha, eu larguei o saco para lá, porque eu não fui mais na igreja, sabe? Eu me desvinculei. Eu me desvinculei, eu falei, eu não posso, né? Eu tinha duas escolhas. Ou eu me anulava mais, ou eu sofreria mais, eventualmente até em alguma medida extrema, ou eu ia tentar um outro caminho. Eu não tinha um plano C, porque o plano B, até aquele momento, nunca tinha dado certo, né? Nunca tinha dado certo. A missão vai te curar, o sacerdócio vai te curar, recebi bênção de que tudo ia dar certo, não deu certo coisa nenhuma. Então,
Aí teve um dia que falou para mim assim, mas o tempo do Senhor é outro tempo. Eu falei, que tempo do Senhor, né? Eu vou casar com a menina, vou tornar a vida dela um inferno, né? O casamento vai ser uma droga, e aí, como o Michael Quinn, mais muito, ele e milhares de outras pessoas que entram num tipo de casamento desse jeito, e isso não dá certo, nunca deu, nem vai dar, né? Tá comprovado, né? Não tem ex-gay da mesma forma que não tem ex-anão. Então, Me diga eu, uma eu coisa. cortei isso, eu cortei isso. Eu falei, isso não vai. Eu não vou seguir por esse caminho mais, né? Então, eu larguei para lá, né? Eu conversava com as pessoas. É claro que, obviamente, isso gerou muita fofoca, porque eu era uma pessoa muito conhecida, né? Eu devo ter virado assunto desse povo muito tempo, mas eu não me importei mais. Eu fui seguir minha vida e falei, olha, eu vou ter que lidar com isso. Bom para Assim, você. né? Rasguei o milagre do perdão, deixei ele para lá. E o mais curioso, né? Dois fatos que eu quero falar. Tá. A minha mãe, que foi essa mulher guerreira que trabalhou pela igreja a vida dela inteira, no final da vida dela, ela teve Alzheimer. E o meu pai morreu com 91 anos. E ela estava com 87, 80 e tantos. E ela começou, depois que papai morreu, ela começou a entrar num processo muito acelerado de demência também. Ela perdeu o sentido da vida dela realmente, né? E o grande sonho da mamãe era casar com o papai no tempo, né? Porque minha mãe era o sonho dela, né? E aí, quando eu observei que o estado mental dela estava se degenerando muito rapidamente, Continua. eu liguei, eu liguei para o bispo da igreja e pedi para o bispo para que emitisse uma recomendação do templo para ela, que eu ia pedir uma pessoa da igreja da minha confiança para acompanhá-la ao templo, para poder fazer o selamento dela ao meu pai, para realizar esse sonho dela, É. né? E minha família é uma família de poucos recursos, né? Ou seja, o dinheiro da mamãe era o dinheiro para cuidar da saúde dela mesmo. Aí, o bispo foi uma pessoa muito compreensiva, né? Ele falou que ia me ajudar a fazer os preparativos e falou que ia conversar com o presidente da Estaca, que é uma pessoa que eu conhecia muito bem, que me conhecia muito bem. O presidente da Estaca virou e falou: não vou dar uma recomendação do templo para sua mãe, porque sua mãe não é dizimista mais. Eu acho que uma das grandes vergonhas e das grandes assombros assim que eu tive foi o dia que eu recebi aquela notícia. O bispo, quando ele me falou isso, ele falou assim: olha, eu sinto muito de ter que te dar essa notícia, porque eu mesmo não concordo com essa posição, mas eu tenho que te falar isso, porque preciso da assinatura dele. Então, aquela mulher que eu conhecia, que faltou só tirar a roupa do corpo para poder fazer a igreja ser o que a igreja era, foi negado para ela o direito dela ir ao templo naquela época, porque ela não era dizimista. E não era porque ela já estava com demência e os meus irmãos não concordavam com isso, ninguém era mais da igreja, enfim. E ainda veio com uma solução assim, em carnê das Casas Bahia, sabe? Ah, não, acerta esse ano então de dízimo, paga aí os débitos, as prestações atrasadas, que Tá. aí eu emito a remuneração dela, sabe? Uhum. E é óbvio que a minha família não concordou com isso, minhas irmãs não concordaram com isso, né? Aí passou-se um ano e pouco, eu falei isso para alguns membros da igreja que eu conhecia, eles ficaram igualmente horrorizados. Aí passou-se um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos, a minha mãe deteriorando mais ainda mentalmente. Aí um dia o bispo me liga e fala assim: olha, houve uma mudança de cenário, parece que agora a presidência estaca resolveu que vai dar recomendação para sua mãe. Eu Bom. falei que vamos arrumar tudo. Minha mãe já estava bem perturbadinha nessa época, mas ela ainda entendia o que estava acontecendo, sabe? Pouco tempo depois ela deixou de entender. Aí eu rapidamente conversei com umas pessoas na igreja, comprei as passagens para ela, para essa outra pessoa, arrumei tudo, arrumei papeladas, batizar meu pai, mãe, não sei o quê, sei lá, aqui, acolá, enfim. Ela foi para o templo, ela foi casada com meu pai e ela teve a oportunidade de realizar esse sonho dela, né? E Que voltou coisa linda. toda feliz da vida, toda tal, tal, tal. E dali, pouco tempo de sanidade ela teve na vida mais e faleceu com 93 anos, né? Então, assim, eu conto esse fato porque isso foi de uma opressão, de uma crueldade incrível, né?
as pessoas ignorarem o que aquela mulher tinha feito pela igreja a vida inteira. O que eles tinham que ter feito é ter levado ela no braço, entendeu? Ter levado ela, assim, coberta de ouro para fazer isso, porque eles sabem o que ela tinha feito para a igreja, e não criar aquele problema, né? Newton, E, quando e você foi ao templo a primeira vez, ainda existia o convênio lá de cortar a garganta, não tinha? tinha. Eu fui para o templo em 1984, foi antes de 1990. Então, Fala pra gente como eram aí. Tipo assim, tinha o de cortar a garganta e também as entranhas, cortar cortar a a garganta, barriga. cortar o peito, cortar a barriga. Na verdade, o endowment, ele foi no templo de Kirtland, ele era uma coisa, em Nauvoo ele foi muito potencializado, né, pela influência da maçonaria, e o Brigham Young depois já mexeu de novo, né, num troço que era para ser revelado por Deus, mas não era coisa nenhuma. Para vingar o sangue de Joseph E Smith. isso. Então, até 1930, se não me engano, as pessoas prometiam vingar o sangue de Joseph Smith, né? Então, o Cristo que Isaías define como príncipe da paz, né? Era a pessoa que te obrigava a fazer um juramento de sangue para vingar a morte, né, do profeta. Que coisa horrorosa. E quando eu fui, não tinha isso mais, mas tinha, né, as obrigações, né, dos pactos de sangue, né? Se eu, é, se eu não obedecer isso, em inglês eles falavam assim, I would suffer my life to be taken. Preferiria minha vida perder, né? Fazia o gesto cortando o pescoço, depois cortando o peito, depois cortando a barriga, né? Aí era horrível, assim, meus órgãos ficaram expostos às bestas da terra, às aves do céu, a não sei o quê, mas era uma coisa assim absolutamente macabra, né? E o próprio ator que encenava o diabo, né, virava na tela, apontava o dedo assim, se você fizer, não obedecer, você vai estar sob o meu poder. Apontava para sua cara direto assim, sabe? Era um ator até muito bonito. Mas enfim, né? Eu fiz, eu participei dessa época ainda dos juramentos de sangue. Mas o mais importante que eu queria falar antes de cair de novo é que eu fiz terapia muito tempo, e aí um dia eu comentei com o meu terapeuta dessa questão do milagre do perdão e dessa sequência do Kimball, de masturbação individual, coletiva, tal, tal. E esse psiquiatra, que é um cara fenomenal, ele virou para mim e falou assim: ele estava falando por experiência própria. Sem conhecer a pessoa, ele disse isso. E o Michael Quinn, nesse livro novo dele, ele conta fatos dele com o presidente Kimball. Tem um fato que ele está com a esposa dele e que o Kimball pega ele, beija, esfrega o rosto no rosto dele e tal. E aí tem aquela interpretação. Será que era um cuidado paternal ou será que era alguma outra coisa? Né? Então, existe hoje um, uma interpretação, uma hipótese de que, na verdade, o Kimball era um homossexual reprimido, né? Que ele pode, que ele tenha comprado realmente, né, o caminho da igreja, entrou naquele caminho de cabeça e foi. E se ignorou, se anulou e foi, né? Não posso afirmar que isso é verdade, né? Não estou afirmando que isso é verdade, mas várias pessoas, né, inclusive esse terapeuta que nunca tinha visto o nome dele, essa fixação, né, nessa coisa sexual, inclusive na época em que a igreja teve que se pronunciar sobre sexo oral entre casais héteros, né, no próprio casamento, eles até apelidaram a carta de blowjob letter, né, a Uhum. carta. E a primeira presidência escreveu, né, o Kimball, se não me engano, o N. Eldon Tanner e o Marion G. Romney escreveram uma carta falando que o sexo oral não era uma coisa é, aprovada por Deus e que era uma coisa que as pessoas deveriam considerar antes de entrar no templo. Uhum. Então, assim, muitas dessas coisas, assim, Absurdos. pessoais, sempre tinha o Kimball por perto, entendeu? Uhum. Então, eu não sei se isso é coincidência, sabe? Ou Uhum. se ele, coitado, que se reprimia a um tal ponto, né? Um cara que nasceu em Idaho, Utah, e que viveu nessa prensa, nessa forma, né? Eu acho que para uma pessoa dessa é muito mais difícil do que foi para mim.
Porque Sim. eu, quando deixei a igreja, né, todo mundo que estava do meu lado falou: ah, bem-vindo, né? Larga essa bobagem para lá. Mas quando você está numa sociedade que a sua vida inteira depende de ser mormon, né, você é julgado no lixo, né? Você não tem mais amigos. O fato de não ser mais mormon, de eu me desinserir dessa comunidade, eu me desinseri de uma pequena comunidade. E tinha todo mundo do meu lado, né, que as pessoas estavam nem aí para a religião, seja lá o que for, né? Mas eu imagino, se esse foi o caso do Kimball, né, que uma das coisas que as pessoas que moram nesse cenário onde tudo depende de ser mormon, essa bolha, essa coisa, né, que essas pessoas sofrem infinitamente mais, porque elas são marcadas, né, pela letra escarlate mesmo, né? Elas são proscritas, elas são odiadas, rejeitadas, assim, né? Então, eu achei muito curioso, porque quando eu comecei a ler esse livro do Michael Quinn, e que ele cita isso, né? É muito interessante que eu comecei a juntar todas as coisas. Eu falei, gente, não é que ele pode ter em algum momento da vida dele experimentado esse tipo de sentimento, Uhum. né? E teve que reprimir para seguir a vida dele como se esperava que ele fosse, né? E E que ele, o Kimball da atualidade é o Oaks, né? Ele é o grande perseguidor, digamos assim, dos LGBTs. esse Igreja Oaks atualmente. é um bobo, é um velho bobo. Eu não presto atenção, assim, eu desconsidero, né? Essas pessoas não são nada, sabe? Eu peço desculpa a quem acha que esse cara é um profeta, vidente, revelador, mas eu acho que ele não é profeta de nada, né? Enfim, a igreja, na verdade, é o que eu falei bem no início, né? A igreja é que vive uma crise de verdade, não são as pessoas que vivem uma crise de fé, Uhum. né? Uhum. Porque a quando a igreja se vê hoje em dia pressionada por um dilema, pressionada pelos fatos, né? Pelo fato, existe um fato histórico concreto, existem estudiosos, PhDs, que mostram, né, conclusões, né, batom na cueca. Uhum. E aí, que tem, o que a igreja faz? A igreja joga para o passado, né? Tipo assim, na época do racismo, né? Ai, negro não pode porque na pré-existência foram menos valentes. Então, como ela não tem a explicação, ela joga para a vida anterior. Quem que vai questionar a vida anterior, né? Aí não deu muito certo isso, né? Que ficou parecendo assim que só discriminou mais, né? Aí, quando não dá certo jogar para o passado, joga para o futuro, né? Ah, não, um dia Dia. eles serão brancos, né? Serão desejáveis, lindos, como os brancos, né? Como o povo de Utah. Será todo mundo lindo, né? A maldição será retirada, né? E hoje em dia é até pecado mortal falar em racismo na igreja, está até passível, né? De ser desassociado, ter recomendação para o templo e tal, né? Mas as pessoas, elas acham que o simples fato delas ignorarem o problema ou mudarem a história, de que a história nunca aconteceu, Uhum. né? Ou então, simplesmente as pessoas falam, ah, não, quando fulano falou isso, ele não estava falando como profeta, ele estava falando como homem. E É, a desculpa mais esfarrapada de todas, não é? as desculpas, né? As É. formas de Então, fazer dar certo são cada vez mais na ridículas. verdade, a igreja tem que arrumar um samba para ela sair dessa saia justa, que é uma coisa impressionante, né? Assim, não vamos muito longe, não, né? Quando o Hinckley era profeta, o Hinckley fez um discurso exaltando a palavra mormon, não é? Uhum. Que mormon era um motivo de orgulho, foi um grande homem, um grande profeta que compilou o livro, então é que era motivo de orgulho, tal, 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 tal. Aí o Hinckley morreu, assim que o Nelson assumiu, o Nelson já pega a vareta e no início já do pontificado dele já vira e fala que Mormon é uma vitória de Satanás. É ofensivo, desofende. Chamar de Mormon é uma vitória de Satanás, né? Mas Ou ó, seja, tu deu um salto aí, porque entre o Hinckley e o Nelson, ou melhor, teve o Monson, que gastou um sim, absurdo de dinheiro para divulgar a palavra mormon. Fez o sim, filme, sim. né? Mas Fez eu o estou dizendo filme. assim, eu só estou fazendo um contraponto entre dois profetas É, no exercício do cargo
falando oficialmente como profetas, Uhum. um disse que não tinha o menor problema, e o outro, alguns anos depois, já vira e fala que aquilo é uma vitória para Satanás. É. Ué, mas como? Não é como que alguém que tem um mínimo de inteligência fala, peraí, é, como que pode uma coisa assim virar? Aí vem a próxima desculpa, não preste atenção nos profetas antigos, preste atenção no profeta atual. Ué, então não tem que prestar atenção em Joseph Smith mais, Brigham Young, nada. Brigham Young é outro que falou muita asneira, de todo tipo, É. né? É. Mas aí as pessoas ignoram, né? E entram por esses caminhos, dessas desculpas, tal, 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 tal. E isso vai acontecer com o Oaks, né? O Oaks vai falar um monte de bobagem agora, anti-LGBT, não sei o quê. O Holland mandando o povo pegar o mosquetão para É. matar os gays, para combater os gays, não sei o quê, tá, tá, tá. Aquela confusão toda. Esses caras vão morrer. Aí daí a pouco vai chegar um e vai falar assim, não, calma, acabou de chegar É. outra revelação, né? Como foi aquela tragédia, né, de excluir os filhos de gays, né? Aí daí 4 anos depois, não, né? A revelação, Jesus mudou de ideia, né? Depois que um monte de gente pediu para sair da igreja, aquilo virou um escândalo, porque a igreja é pautada pela mídia e pelos advogados dela. Então, a partir desse momento, aí chegou uma nova revelação. Ah, não, ó, aquela lá de 4 anos atrás caducou. A revelação agora é, não, deixa os filhos dos gays em paz, É. né? Não, eles não têm nada com isso, não. Inclusive porque a própria igreja ensina que os homens não são responsáveis pelos pecados dos outros, né? E parece que esqueceram isso nesses 4 anos. Então, é uma série de incongruências, de absurdos, É. né? Falado pela boca de profetas, né? Que geram isso que eu digo, é uma crise de verdade mesmo, né? A mulher do Nelson usou a palavra unleashed, tipo assim, agora que ele não está na coleira mais, É. ele vai fazer as coisas do jeito que ele quer. Ou seja, Literalmente ela falou isso. É. ela falou, ó, eu não estou cometendo calúnia, né? Eu não quero fazer isso. Então ela falou, agora ele não está na coleira mais. Quer dizer, quando ele não era profeta, ele era, quer dizer, ele sempre foi profeta, evidente, revelado, mas ele não era o presidente da igreja, ele tinha que segurar a É. onda. Então, Mormon, ok. A partir do momento que ele foi chamado presidente da igreja, e aí a coleira acabou, aí ele teve a revelação, né? A revelação boba, que isso nunca foi para difamar a igreja, é porque em vez da pessoa falar igreja, cristãos, ela Mormon. Muito mais fácil, qualquer profissional de marketing entende que é muito mais fácil você falar isso do que falar isso, É. né? Mas ele tomou isso como uma causa para ele e disse que era Jesus Cristo que estava falando isso, né? Então esses homens, eles falam em nome de Jesus Cristo, né? Como se eles estivessem falando em nome de Jesus Cristo. Mas para mim eles são homens, É. né? Se você chegar para mim e falar assim, Newton, o que você acha da igreja hoje? Você combate a igreja? Eu falo, não, eu acho que a igreja mórmon é uma igreja como a igreja metodista, como a igreja batista, como a igreja católica. É uma igreja. É. Tem uma comunidade social que é boa para muita gente, tem um coral muito legal, tem práticas muito boas, tem outras horrorosas das quais ela tem que se livrar, mas é uma associação religiosa, né? Como tantas outras. Se eles se preocupassem apenas em ser isto e em ajudar as pessoas a chegarem mais a Cristo e a serem melhores, e tirasse todo esse teatro, essa papagaiada, né? Uhum. Você entrar no céu, você vai ter que passar por um monte de anjo e fazer um monte de coisa e falar a palavra e não sei o quê. Como se Deus não nos conhecesse e não soubesse quem nós somos e se nós realmente somos ou não merecedores da graça É. divina, não é? Então, esse teatro todo construído é um teatro para mim, completamente sem sentido, né? E nesse teatro tá o Oaks, nesse teatro tá o Nelson, né? E os outros velhinhos todos lá, né? Que tem que manter isso, porque às vezes até tem a convicção de que as coisas têm que ser assim, porque eles são de uma outra época, eles são de um outro
de um outro tempo. Eles foram criados assim como os meus pais tinham uma outra mentalidade, eu não os culpo por isso, né? Talvez os próximos que chegarem, talvez repensem ou tentem fazer diferente, né? Mas assim, eu tenho muita pena dessas pessoas, sinceramente. Eu acho que Utah era o último lugar do mundo que eu gostaria de morar. É por isso que eu oro para que o presidente atual, o presidente Nelson, viva pelo menos uns 150 anos. Aham, E aí, pode ser que ele não unleash o Oaks. aham. Eu, sinceramente, eu acho assim, eu acho que o mundo hoje é outro, sabe? Eu acho que esses caras, eles já estão caindo na real. É, quando não é pelo amor, é pela dor, não é? É pelo bolso. Então É, eles estão caindo na real que o mundo hoje é outro, né? As pessoas não são toscas mais, a não ser essa meia dúzia que mora debaixo da saia de todo mundo em Utah e que tudo para essas pessoas é espanto, né? O mundo já entendeu como as coisas acontecem, né? Então, quando as pessoas elas têm um pouquinho de honestidade intelectual e que elas leem as coisas e entendem as razões pelas quais a igreja faz, né? A igreja é movida por pressão social, né? Ah, chegou uma revelação. Aham. Oh, uhum, chegou revelação, coisa nenhuma. Estão com a faca no pescoço, estão sendo pressionados, as pessoas estão deixando de ir para a igreja, né? Isso vai acontecer com a comunidade LGBT, né? Eles estão sob uma pressão hoje como eles nunca estiveram. é. Essa questão, toda essa confusão com Charlie Bird aí, que é um cara muito famoso, né? E que está aí frequentando uma ala em Alpine aí, que é uma cidadezinha no enclave de Utah aí, de gente rica, e os caras, ele tá lá com o marido dele, casado, né? Aí a Uhum. igreja tem que engolir, por quê? Porque a igreja diz que em cremos em honrar o presidente, os magistrados, na honra, manutenção da lei. Ou seja, é um artigo de fé e um preceito da igreja honrar a lei e as autoridades civis. E a lei civil diz que eles são casados, não é? Então, o que que a igreja vai fazer com isso, né? A igreja parou de excomungar essas pessoas. Pois é, porque o Charlie está indo com o marido dele para a igreja, tem chamado, pode tomar o sacramento, Sim, mas há sim. dois anos atrás excomungou o rapaz aqui, casado, aqui na minha cidade. Esse cara é um privilegiado, né? Ele é famoso, ele é rico, ele é conhecido. Então, como acontece em tudo quanto é organização do mundo, né? Uhum. Então, vamos mexer com ele não, que o barulho vai ser grande, né? Então, o cara fica quietinho lá com o marido dele, mas ele, assim, ele tem as redes sociais dele, ele solta a franga, ele não tá nem aí, né? Então, as pessoas vão ter que se ver com ele, É, né? O Oaks vai ter que se ver com ele, né? Os velhinhos lá vão ter que se ver com ele, né? E se não for ele, vai vir um outro, e vai vir um outro depois, e vai vir um outro depois. A é. igreja tem passado de muita gente gay que foi massacrada. Já teve Exato. uma patriarca que foi gay, né? Já teve, tem o filho do apóstolo do Gong aí, que foi aquele escândalo com a menina gay que ele pediu para o filho não publicar uma foto de um jantar que eles foram para as pessoas não tirarem Eu conclusões erradas. lembro. Olha que pessoa medíocre, né? É, O pai sai com a esposa para um jantar no lugar público com o filho e o namorado do filho. O filho faz uma selfie daquele momento e o pai pede para ele não publicar, para aquilo não gerar constrangimento, não é? Aí você olha, se fosse o filho dele com uma namorada, não é? Qual seria o constrangimento? Nenhum, zero. Então, o constrangimento era o fato do filho ser gay, né? Então, essas coisas estão pipocando na igreja a todo minuto, a todo segundo, né? E as pessoas vão ter que se ver com isso, né? Vai ter que ter alguma revelação, né? pois é, isso é que Vai vai cair ser um, legal. vai cair um raio. Vai virar, por exemplo, não é doutrina, era uma policy. Como é que fala policy em português? É uma política, né? É, É uma política, é uma regra, é. né? Aí vai entrar naquelas desculpinhas que a gente já falou, né? Ah, não era isso, era outra coisa, não era bem isso, né? Era aquilo, mas não era aquilo, né? Era igual o José Smith não traduziu, não foi uma tradução, foi uma revelação, né? Ele não lia as placas, mas era teoria catalisadora. As placas ficavam lá do lado e as placas soltavam assim um magnetismo, um troço na cabeça dele e aí ele escrevia, né?
Ah, não tinha chapéu, não tinha pedra. Aí, de repente, apareceu o chapéu, né? E ele enfiando a cara no chapéu com a pedra lá dentro. Quando eu fiz missão, a gente tinha o flip chart, né? A gente mostrava o Joseph sentado na mesinha, a cortininha, né? O Oliver Cowdery do outro lado, e escrever ele assim, né? As placas lá, ele traduzindo, e o paninho assim, e o outro lá escrevendo. Quer dizer, tudo era direcionado para tradução, não é? Aí, de repente, não é mais tradução. Aí, de repente, é um chapéu com Inspiração, é. pedra dentro, né? E ele enfia na cara no chapéu, e aí aparecia, a pedra vira tipo um pager, né? Vai aparecer na frase lá, e ele vai ditando a frase. Então, se a gente fosse falar dessas incongruências, a gente ia ficar aqui mil e uma noites É. falando, né? Porque isso está em todas as doutrinas da igreja, né? Para uma igreja, eu sou médico, né? A igreja tem um mandamento chamado Palavra de Sabedoria, que tem a ver com a saúde e tal, que foi um conjunto de regras do movimento da temperança, lá no início da igreja, né? Que Joseph pegou uma carona também para poder colocar como regra, né? Agora, a palavra de sabedoria parou por aí, não é? Se a igreja realmente fosse viva e se Deus estivesse muito preocupado com a saúde das pessoas, já era para ter algum profeta ter falado assim, olha, cuidado com a gordura trans, isso entope a artéria, Uhum. né? Ruim, né? Não come muito açúcar. Açúcar em excesso faz mal. Procura evitar açúcar. Procura produtos mais naturais. Não come alimento ultraprocessado, né? Isso é ruim. Mas como é que vai falar para não comer alimento ultraprocessado dentro dos Estados Unidos? É complicado. Aí não dá, porque a igreja vai se indispor com a indústria. Então a palavra de sabedoria ficou aquele troço parado no tempo, né? Aí não pode tomar café, né? Como a ciência Então, inteira já sabe que o café tem uma dose de segurança para ser consumido, né? Existe 300 miligramas de cafeína, você pode consumir por dia de forma segura, como regra geral. Álcool, né? Tabaco não tem limite de segurança. Tabaco não existe. Tabaco realmente é não consumir. Não existe limite de segurança para o tabaco. Mas as outras coisas, a ciência avançou. E numa igreja que acredita que o conhecimento vem de Deus, né? Deus ajudou as pessoas a pesquisarem, a terem esse conhecimento. Então a palavra de sabedoria parou, né? Se algum profeta, em vez de ficar falando esse monte de bobeira, deveria ter falado isso, né? Olha, recebi uma revelação. A gente está atualizando a palavra de sabedoria, né? Comam melhor, é. façam atividade física. Isso, Eles não vão fazer isso porque é complicado depois ter que mudar as escrituras, tirar palavras, não, é mudar assim. palavras. Eles botam na liarrona porque fica mais fácil. Pois é, mas não é complicado, não. Eles já Fica deram fazendo, sacerdócios negros, eles já fizeram, assim, já fizeram coisa do cabo a rabo, entendeu? É porque não tem essa história de revelação moderna, não é? Porque se tem uma coisa que tem impacto é a saúde, não é? Na época da Covid, por exemplo, demorou mais de um ano para o Nelson falar de vacina e máscara, porque, com medo de melindrar a parte ultraconservadora da igreja, né? O cara é médico, né? Se ele fosse um profeta vidente mesmo, né? Jesus Cristo podia ter falado assim, ó, avisa para o povo da sua igreja que está vendo alguma coisa e para o povo começar a usar é, máscara, que nem ele né? falou, que nem Então, ele tipo assim, avisou ó, lá pros, como era na época da Páscoa lá, para imagina botar a o sinal. notícia, Sandra, imagina a notícia assim, aparecendo, né, no jornal, né? Antes de todos os povos do mundo, né? O profeta Mormon orientou, Seu povo. ele, É. mas ele orientou o povo a usar máscara. Então seria uma coisa assim, né? Pô, o cara revelou uma coisa, né? Veio um conhecimento para ele fazer isso, mas não, né? Mas depois que a OMS já tinha falado, que todo mundo já tinha falado, aí o cara aparece, ai, tem que usar máscara, tal. Então, assim, é uma revelação que vai no reboque de tudo que já aconteceu, ou seja, não é revelação, né? É uma adesão a Tu sabe, coisas. né, que quando ele tomou a vacina e aconselhou os membros a se vacinarem, usar máscara, vários membros negacionistas saíram da igreja. Pois é, a igreja vive esse conflito, né? Existe uma ala progressista e existe uma ala ortodoxa, É. né? Então a igreja fica andando nesse fio da navalha, né? Então não pode dizer uma coisa que vai de um lado e não pode do outro. A questão do Charlie Buck é essa. É. Esse cara
que é simpático dos LGBTs, que foi chamado para ser diretor de comunicação da igreja, Aham. é outro que já gerou, né? Aqui no Olha, Brasil ninguém sabe disso, né? é, Mas eu que leio, eu sei. é. E se eu falo isso lá no, por exemplo, eu falei no Instagram, aí vem os mormons que caem de paraquedas, não sei nem como, e querem defender a qualquer custo, dizendo que eu estou mentindo. Ai, meu É. Deus. Então, eu falo, né? Eu estou mentindo onde, né? Onde que está a mentira? Me mostra, não é? Me mostra a minha mentira. Me mostra que esse cara não existe. Me mostra que nada disso aconteceu. É, Então, tudo isso gira em torno dessa única hipótese, né? Existe uma crise de verdade, existe um mundo moderno onde todas as coisas estão expostas e muito bem expostas, e existe uma igreja que é do século passado que tem que se reformar, que tem que ter é, tem que ter outras práticas e que está perdida, que dependendo para o lado que ela for, ela vai causar problema de qualquer maneira. Então, ela tem que fazer as coisas muito devagarzinho, muito debaixo dos panos, e de repente aparece lá o menino gay casado com outro tomando sacramento, aí de repente aparece alguém, não sei lá, a transgênero que foi batizada, aí aparece alguém, não sei aonde, e aí aparece a fofoca, a confusão, a coisa vai se normalizando, a igreja vai pegando uma caroninha naquilo ali, e aí vem uma revelação. É assim que vai funcionar. é. Porque vai ter que ter essa revelação no futuro para poder entrar no templo, né? É, essa revelação vai vir um dia, não é? Eu não sei Aí, como é que ainda esse templo pois é, vai vai resistir, morrer, precisa mudar ainda muita coisa, né? vai ter que morrer mais um bocado de apóstolo aí, vai ter que morrer mais uns velhinhos, vai ter que chamar uns caras com a cabeça melhor, né? Vamos ver. Eu, sinceramente, não estou interessado, porque eu não quero, assim, a razão de eu ser ou não ser mormon hoje não é a questão gay mais. É, É uma série, eu acho que eu acho que a falta da verdade e da sinceridade me incomoda muito mais do que essa posição que muita igreja tem e muita igreja propaga por aí, entendeu? Mas eu acho que o mais ela vai ter que buscar rumos, né? Ela vai ter que sair debaixo da asa dos advogados, ela vai ter que sair, ela vai ter que prestar atenção na mídia e nas pauladas que estão vindo de todo lado, e ela vai ter que fazer algum acordo interno, alguma coisa, como hoje nós já sabemos que nem todos os apóstolos concordam, têm a mesma visão, né? Sobre pontos de doutrina. uhum. As pessoas vão ter que chegar em algum consenso, né? Isso vai chegar por alguma via algum dia. Ai, então eu vou ter que encerrar. Vou ter que encerrar. O papo tá bom, né? Conversa É, tá gostosa, tá boa demais. Ó, eu vou começar a te chamar de John Delaney, ah, porque você tá durando horas, né? não é? Mas é É, isso. Bom demais. Bom demais. Mas foi exatamente o Mormon Stories foi a meu maior, como é que eu digo? Ajudador. Eu consumia aquelas entrevistas. aham. Muita entrevista, assim, que me ajudou demais. São vidas, né? São histórias de vidas. Não são histórias fictícias, de Exato. chapéu, pedra, de coisa. São vidas, né? São histórias Então, vividas e a vivência daquelas pessoas são válidas, os sentimentos não, são válidos, né? é. Porque são pessoas, né? E nós também somos. E nós também somos, né? E aí também vem aquela coisa, poxa, não era só eu que sentia isso, não era só Aham, eu que passava, entendeu? Não era só eu que tinha esse questionamento, né? é. Enfim, bom demais. Você quer Eu falar não mais alguma sou, coisa para eu encerrar, não, eu não sou um criminoso contra a natureza, né? né? O que eu faço, ou seja, naquela época, quando você se masturbava, era só uma coisa normal do corpo, do ser É. humano, né? Como todo Tá, adolescente faz, como todo adolescente faz em Utah, fora de Utah, e na Europa, e na África, em tudo quanto é lugar, é, e simplesmente pode ter o Oaks que for, o Nelson que for, quem quer que for, eles não vão conseguir fazer isso é. acabar, E outra né? coisa, é que o homem natural, é que ele não é.
inimigo de Deus. É natural, é da natureza humana. Deus É, fez assim. Então não tem isso, né? é. Enfim, É isso, cara. Muito obrigado pela oportunidade, é tá? isso. Marcelo, Eu que agradeço, né? De você vir aqui e contar a sua história, compartilhar as suas vivências, né? Bom ok. demais. Um grande abraço e até o dia que a gente pudesse conhecer pessoalmente. Não é? Tomara. Ah, Bom, Newton, de novo, gratidão. muito obrigado. Um abraço. Tenha um abraço para você também, tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.